Essa é a primeira aula do curso de Máquinas Térmicas. Meu nome é Felipe Malheiros e eu sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo, campus São Mateus. Nessa videoaula, falaremos sobre os geradores de vapor, sua classificação, seus principais componentes, funcionamento e energia térmica. A imagem apresenta um esquema simplificado de uma termoelétrica, que utiliza carvão mineral como combustível. É possível identificar que essa termoelétrica é capaz de produzir 610 megawatts de potência elétrica no gerador, indicado em 12. Os parâmetros do vapor que deixam a caldeira e chegam na primeira turbina estão na faixa de 540 graus Celsius e 17 megapascal. Aqui é possível visualizar que a alimentação na caldeira é feita por carvão mineral, como pode ser visto aqui. E o ar é admitido no ponto 4 e 5. É possível visualizar na imagem alguns equipamentos utilizados em uma central termoelétrica a vapor. Existem, no nosso caso, que vamos estudar os geradores de vapor, está marcado aqui, ó, é possível visualizar, que é o nosso objeto de estudo, dessa primeira videoaula. Nós temos o sistema de alimentação, aqui marcado pelo ciclo de alimentação do combustível e alimentação do ar. Nesse sistema de alimentação, o combustível e o ar, eles se misturam e se encontram na fornalha, onde é realizada a reação de combustão, e esse calor proveniente da reação de combustão vai aquecer o fluido que está passando por dentro da tubulação aqui. Também temos, junto com o gerador de vapor, o sistema de exaustão, representado aqui, ó, pela saída dos gases. Aqui nós temos um precipitador eletrostático que auxilia na remoção da cinza dos gases, um sistema de dessulfurização para retirada do enxofre presente no combustível, reduzindo assim emissões de poluentes, e a chaminé. É recomendável que a temperatura da saída desses gases na chaminé estejam abaixo do ponto de orvalho, para evitar a condensação e uma possível ocorrência de chuva ácida. No sistema de geração de vapor em destaque aqui, exemplificando por outra figura, já fica de forma mais lúdica a visualização de alguns trocadores de calor, presente dentro da caldeira. Aqui é possível ver a fornalha, que está dentro das paredes d'água, o tubulão, o tambor de vapor, vamos explicar seu funcionamento mais à frente. Temos o superaquecedor, um reaquecedor, e o vapor, após atingir o nível de pressão e temperatura, o que se diz um vapor de boa qualidade, ele é encaminhado para a turbina, onde ele vai gerar potência. A turbina, no caso, identificada aqui, será objeto de estudo da nossa segunda videoaula. Os principais trocadores de calor em uma caldeira são superfícies evaporativas, compostas pelas paredes d'água do tubulão, o superaquecedor, o reaquecedor, o economizador e o pré-aquecedor de ar. Nessa figura visualizaremos esses trocadores de calor. Então vamos abrir a nossa caldeira aqui para identificar esses elementos. Bem, a alimentação do combustível é feita pelo silo de carvão. Aqui vai ocorrer a combustão e esse calor ele vai em direção na caldeira, passando pelos trocadores de calor até que ele saia pela chaminé. Quais são os trocadores de calor que esses gases passam? No caso aqui, a gente tem, primeiro, na imagem da caldeira, é possível visualizar o tubulão, ou o separador de vapor, identificado aqui. Aqui é onde ocorre a mudança de fase do fluido de trabalho e a extração do vapor, saturado. Em seguida, esse vapor saturado é direcionado para o superaquecedor, identificado aqui por SH1.
como pode ser visto, está aqui. Então ele sai do tambor de vapor, passa pelo primeiro superaquecedor. Aqui o vapor começa a perder umidade. Ele começa a ser vapor superaquecido. O superaquecedor ele tem como objetivo produzir vapor superaquecido. Nessa caldeira existem 4 superaquecedores, identificados aqui por SH1, SH2B, SH2A e SH3. Após passar pelos superaquecedores, o vapor possui energia suficiente para ser encaminhado para uma turbina ou para um processo. Após perder energia térmica, realizando o trabalho na turbina ou no processo, aí não realizaria trabalho, ele pode ser redirecionado para a caldeira num reaquecedor, de maneira que ele aumente novamente apenas sua energia térmica. Então aqui a gente pode ver que ao retornar da turbina de alta pressão, ele é encaminhado para o reaquecedor. Nessa caldeira nós temos 2 reaquecedores, identificados aqui por RH1 e RH2. Após receber energia térmica, ou seja, aumento de temperatura desse vapor, ele é reencaminhado para uma turbina de baixa pressão ou um outro processo. Então, após a passagem do vapor pelos reaquecedores, o vapor pode ser redirecionado para uma turbina de média ou baixa pressão. É possível visualizar ainda um economizador. O economizador ele é responsável por pré-aquecer a água de alimentação aqui, que vai para o tambor, para que possíveis condições de choque térmico não aconteçam. Uma água entrando no tambor com a temperatura muito baixa, onde o tambor ou tubulão estará na temperatura maior. Aqui nessa caldeira também é possível visualizar um pré-aquecedor de ar, onde o ar que vai para a reação de combustão ele é pré-aquecido antes que ocorra a reação de combustão. O calor útil é o calor entregue ao fluido de trabalho. Então, esse calor útil ele é proveniente das superfícies evaporativas, paredes d'água do tambor, superaquecedor, reaquecedor e economizador. O pré-aquecedor de ar ele não aquece o fluido de trabalho, então ele não entra na conta do calor útil. O pré-aquecedor de ar ele aquece o ar que vai para a reação de combustão, então está relacionado com os gases. A caldeira, então, por definição, a caldeira é um vaso de pressão, capaz de produzir vapor com pressão superior à pressão ambiente. Existem várias maneiras de se classificar as caldeiras. Nessa videoaula, a gente vai trabalhar com essa classificação, com relação ao fluido que escoa no interior dos tubos, o tipo de aplicação, tipo de combustível, operação, a circulação dos gases que passam pela caldeira, o modo de arrasto e a forma construtiva. Com relação ao fluido que escoa na tubulação, as caldeiras podem ser classificadas como flamotubulares ou aquatubulares. Nas caldeiras flamotubulares, também conhecidas como pirotubulares, em alguns casos chamadas de fogotubulares, os gases passam por dentro da tubulação e esses tubos estão imersos em água. Aqui pode ser visto, dentro da tubulação escoam os gases, em volta dos tubos existe água. Já uma caldeira aquatubular é aquela onde dentro dos tubos passa água. Então dentro dos tubos aqui pode ver água e os gases por fora do tubo. As caldeiras flamotubulares são geralmente utilizadas para aplicações de pequeno porte, que necessitam de vapor saturado. A utilização de um superaquecedor em uma caldeira flamotubular pode ser de difícil projeto, devido ao tamanho e às limitações de pressão. Falaremos mais adiante. Já as caldeiras aquatubulares são empregadas geralmente em centrais termoelétricas e indústrias que consomem grande quantidade de vapor e necessitam do vapor superaquecido. A taxa de produção de vapor por área em uma caldeira de troca de calor em uma caldeira aquatubular é maior do que nas caldeiras flamotubulares. Então aqui vamos ilustrar algumas vantagens e desvantagens em relação às caldeiras flamotubulares e aquatubulares.
Com relação às caldeiras flamotubulares, elas possuem algumas vantagens, né? Caso necessite de um aumento instantâneo da demanda do vapor, uma caldeira flamotubular, ela consegue ter essa demanda mais rápida. Entretanto, a sua partida é lenta, devido ao volume de água ser muito grande, para que se atinja a temperatura, né, de demanda do vapor, essa partida é lenta. Entretanto, após atingida essa temperatura, essas demandas instantâneas apresentam uma rápida resposta. O que em caldeiras flamotubulares ocorre o contrário, né? Ela possui uma partida rápida, como o volume de água é relativamente menor em relação às flamotubulares, pois as águas estão dentro dos tubos, então essa partida ela é mais rápida do que a fogo tubular. Entretanto, essa resposta instantânea de demanda do vapor pode ser demorada. Mais para frente na aula de turbinas, nós vamos ver que existem dispositivos e válvulas que podem auxiliar nessa resposta. Mais tipos de vantagens que a gente pode ver aqui, ó, com relação às caldeiras fogo-tubulares, é o seu menor custo relativo, são de fácil construção e simples operação. Além disso, a fácil limpeza e manutenção reduz os tempos de parada, de manutenção, né? A desvantagem dela é que ela tem um limite de pressão, devido ao seu pequeno porte, e as superfícies de aquecimento vão ser maiores, né? Relativamente maiores. Já as caldeiras aquatubulares, elas possuem pressão e capacidade de vapor limitada apenas por condições metalúrgicas. Então, conforme for desenvolvendo novos materiais, maiores pressões podem ser atingidas nas caldeiras aquatubulares. Desvantagem, não é a operação, por não ser tão simples, ela requer uma mão de obra mais qualificada. O tratamento da água, como a água passa dentro dos tubos, esse tratamento da água ele deve ser mais rigoroso. É uma água de qualidade boa, com poucos sais, né? Vários tipos de tratamento, desmineralização, devem ser feitos. Uma construção mais complexa e isso proporciona um maior custo relativo em relação às caldeiras flamotubulares. Aqui nós temos um exemplo de uma caldeira flamotubular. Dentro dos tubos aqui, ó, temos o queimador, né, onde ocorre a reação de combustão, e nesse queimador, um combustível mais o ar, por exemplo, disponível, gera o calor. Esses gases provenientes da reação de combustão vão passar, ó, por dentro dos tubos. Ao passar por dentro dos tubos, o calor no interior dos tubos, por condução, aumenta a temperatura externa da parede do tubo e a água em volta desses tubos começa a ganhar temperatura. Os gases reduzem a pressão e são liberados na atmosfera, por exemplo. Enquanto isso, a água aqui dentro ela começa a mudar de fase e vapor saturado pode estar disponível na saída dessa caldeira flamotubular. Já uma caldeira aquatubular, os gases passarão por fora dos tubos. Aí existem várias configurações, né? Por exemplo, os gases passariam por aqui por fora, ó, e dentro desses tubos aqui, ó, esse feixe de tubos que a gente tem, são as paredes d'água. Aqui é o tubulão, o tambor de vapor. Os gases transferem energia térmica para essas superfícies de troca de calor e o vapor vai ganhando temperatura. Ao sair do tubulão, o vapor sai de vapor saturado. Aqui é possível ver, ó, a fornalha, onde ocorre a reação de combustão, e os gases atravessando as paredes, tá vendo? Eles passam por aqui, tem uma barreira aqui, ó, se chama um defletor, chicanas, eles passam por aqui, aquece, ó, essas superfícies, no caso aqui são superfícies evaporativas, onde ocorre a mudança de fase, e vão passando por vários trocadores de calor. Outra forma de classificação das caldeiras está relacionada quanto ao tipo de fornalha utilizada. O tipo de fornalha
sempre vai estar relacionado com o tipo de combustível que é utilizado na caldeira. Por exemplo, para combustíveis sólidos, a gente teremos um tipo de fornalha, enquanto combustíveis líquidos e gasosos, outro tipo. Quando o combustível é sólido, por exemplo, como carvão mineral, coque, né, madeira, vários tipos, as caldeiras geralmente podem ser feitas de grelha. Essas grelhas podem ser grelhas basculantes, rotativas, né, até mesmo esteiras. Já para combustíveis líquidos e gasosos, não há necessidade de uma grelha, de uma superfície onde acomode, né, o combustível sólido. Então, para combustíveis sólidos, sempre usa-se, né, atomizadores, bicos injetores, né, de maneira a pulverizar, aspergir o combustível e assim ser mais eficiente na reação de combustão. Aqui um exemplo, né, de uma fornalha de grelha fixa com alimentação automática. Então, uma caldeira que utiliza combustível sólido, provavelmente, próxima a ela, será necessária a utilização de um silo. Esse silo é que fará a alimentação do combustível sólido para a grelha, né? O combustível sólido, ele vai ter, além dos gases, né, que vão para os trocadores de calor, vão ter a produção de cinzas. Essas cinzas devem ser coletadas. Em algumas indústrias, essas cinzas ainda são encaminhadas para se produzir algum material que pode ser usado na parte de adubo, de adubação, de produção, né, de adubo. É possível visualizar aqui que a admissão de ar é feita em 2 etapas, na fornalha propriamente dita e a admissão secundária, né, acima da fornalha. Aqui um exemplo de caldeira de fornalha de grelha rotativa, né? Então, conforme o combustível queima aqui, né, ele é já despejado aqui. Essas cinzas, né, são despejadas aqui no caso da grelha, tudo vai para um recipiente chamado de cinzeiro, que depois pode ser coletado aqui. Com relação ao ponto de operação das caldeiras, as caldeiras podem ser de baixa pressão, média pressão e caldeiras supercríticas. As caldeiras supercríticas, o que acontece? É representado aqui no processo 3. Ó. O que acontece é que o fluido de trabalho líquido, ele já não ocorre mudança de fase, como no processo 1 e 2. Então, não é necessário aqui superfícies evaporativas. O que pode ser observado aqui é que com o aumento do nível de pressão da caldeira, se requer menos área de superfícies evaporativas. Então, uma termoelétrica que opera numa pressão supercrítica, representada pelo item 3 aqui, essa caldeira ela não precisa, por exemplo, das paredes d'água, do tambor de vapor. Já a caldeira 2, né, o processo aqui, ó, representado por 2, ela vai apresentar, a área 2 vai representar uma área menor do que a área 1, em área de troca de calor, né, por energia térmica entregue. Aqui do lado direito, né, é possível visualizar algumas tecnologias relacionadas aos tipos de caldeira, né? Então, caldeira de grelha fixa ou rotativa, caldeiras com queima e suspensão, gerador de vapor ciclônico, né? Caldeira de leito fluidizado borbulhante ou circulante. Aqui, ó, leito fluidizado borbulhante. Caldeira de leito fluidizado, o que é uma caldeira de leito fluidizado? Elas geralmente são utilizadas para queimar biomassa. No Brasil, é muito utilizado na indústria de papel e celulose. São caldeiras com alta eficiência. Esse leito fluidizado geralmente é composto de um material arenoso, um calcário. Os trocadores de calor eles ficam imersos nesse leito, que atua como um capacitor térmico, transferindo calor por convecção. Então, é um leito em altíssima temperatura, praticamente uma pedra arenosa incandescente aqui. Esses feixes de tubo, esses trocadores de calor ficam imersos nesse leito. E o fluxo de convecção aqui fornece calor. E esse calor proveniente do leito também, ele é arrastado para os outros trocadores de calor.
Então, aqui no caso é de leito fluidizado borbulhante. Então, o trocador de calor fica aqui imerso nesse leito. Já o leito fluidizado circulante, o princípio de funcionamento é o mesmo. Entretanto, o leito ele fica circulando aqui, ó, nesse trocador de calor. E o vapor, o calor, ele é enviado para os trocadores de calor. Aqui um exemplo de uma caldeira adaptada com fornalha de leito fluidizado borbulhante. A temperatura do leito é controlada, nesse exemplo aqui, na faixa de valores entre 760 e 870 graus Celsius, o que permite reduzir consideravelmente as emissões de NOx. Os parâmetros do vapor dessa caldeira aqui são fornecidos na faixa de 16 megapascal, né, e aproximadamente 510 graus Celsius. Este tipo de tecnologia permite a queima de diferentes tipos de combustíveis, como convencionais e resíduos de uma alta umidade, né? O lodo e casca de árvores, por exemplo. Sendo que o carbono fixo do combustível queima no volume do leito, enquanto a combustão dos voláteis acontece predominantemente acima do leito. Um detalhe construtivo interessante é a forma de construção da grelha, com fundo aberto, que permite a remoção de material de grandes dimensões imerso no leito, né? Aqui é outro exemplo de uma caldeira de leito fluidizado. É possível ver, né, um projeto construtivo dela e um corte de uma seção transversal que mostra os principais trocadores de calor, o tubulão, onde ocorre a mudança de fase, os superaquecedores, onde o vapor saturado vai passar por ele, se tornar vapor superaquecido, tem mais de um superaquecedor, os reaquecedores, economizadores e pré-aquecedor de ar. Aqui é possível visualizar a faixa de parâmetros utilizada num tipo de caldeira dessa, né? Ela é capaz de produzir, nesse exemplo aqui, no caso, 360, né, toneladas hora de vapor, a uma pressão de 17 megapascal aproximadamente, e uma temperatura de 540 graus Celsius. O reaquecedor, que vem da turbina esse vapor depois, ele entra na faixa de 330 graus Celsius. A pressão desse vapor reaquecido é próxima a 4 megapascal. E a temperatura com que sai do reaquecedor chega a 540. A temperatura de alimentação da água é na faixa de 251, quer dizer, o economizador permite que essa água entre no tubulão a uma temperatura de 250 graus Celsius. A saída dos gases de exaustão estão na faixa de 150 graus Celsius, né? E ela opera com um excesso de ar de 25% acima da condição de ar teórico, né? Outra forma de classificar as caldeiras é com relação à circulação do fluido de trabalho. Essa circulação ela pode ocorrer de maneira natural, por diferença de densidade. Diferença de temperatura proporciona diferença de densidade, fazendo com que o fluido de maior temperatura, né, fique acima e o de menor temperatura abaixo. Também pode ser feita de forma assistida, como uma bomba eleva a pressão do fluido ao nível da pressão da caldeira, que é retirado no tubulão, o líquido, o vapor fica acima e o líquido abaixo. Esse líquido, né, ele, por bombeamento, é jogado para a parte superior do tubulão. Também pode ocorrer de forma forçada. Como eu disse, em caldeiras supercríticas, não há a presença do tubulão, como pode ser visto aqui, ó, não há o tubulão. Então, o que ocorre? Esse bombeamento não ocorre em superfícies evaporativas, então ele bombeia e já vai direto para um superaquecedor. Outra forma de classificar a caldeira é com relação ao processo de tiragem. Está relacionado como os gases, né, que fornecem calor ao fluido de trabalho vão escoar por dentro da caldeira. Essa tiragem pode ser natural, apenas por diferença de temperatura e densidade. Essa tiragem pode ser uma tiragem forçada. Um ventilador, ele empurra os gases fazendo sair pela chaminé. Pode ser uma tiragem induzida. Aí o ventilador,
ele succiona os gases. Uma forma bem efetiva de garantir o caminho dos gases seria uma forçagem balanceada, que combina as vantagens da tiragem forçada com a tiragem induzida. Bem, o que foi visto até agora foram os principais trocadores de calor presentes na caldeira e as formas de classificação das caldeiras, né? Então, só para a gente revisar as principais classificações que a gente viu, a gente classificou a caldeira, né, com relação ao fluido que escoa dentro da tubulação. Ela pode ser aquotubular ou flamotubular. Nós vimos as diferenças, as vantagens e desvantagens, né? Elas podem ser classificadas com relação ao nível de pressão. São caldeiras supercríticas ou subcríticas, né? Lembrando que a diferença aí, né, que na caldeira supercrítica a gente não teremos as superfícies evaporativas, né? E que o aumento do nível de pressão reduz a área dessas superfícies evaporativas e aumentam a área, por exemplo, do superaquecedor. Elas podem ser classificadas também com relação ao tipo de combustível. A caldeira ela pode usar um combustível sólido, líquido ou gasoso. Geralmente, caldeiras de grande porte, de altos níveis de pressão, e o combustível utilizado é geralmente o combustível que está disponível naquela planta industrial. No caso de uma empresa de papel e celulose, tem lá uma empresa de sucroalcooleiro, bagaço de cana. Em algumas empresas existem estações de gás próximo, então geralmente esse gás é utilizado, né, na caldeira. Então é como se pode chamar de custo de oportunidade. A caldeira ela vai utilizar o combustível conforme for conveniente para aquela planta industrial, né? Também vemos a classificação com relação ao arrasto, né? A forma como os gases escoam na caldeira, atravessa a caldeira. Ela pode ser forçada, né? Ela é induzida ou forçada pelos ventiladores, tá? Então, agora, para a gente dar continuidade, nós vamos fixar mais nos trocadores de calores. Já vimos quais as funções deles, quais são esses trocadores de calor, e vamos agora dar continuidade nessa temática agora. Na figura, aqui trouxe uma figura que, de maneira genérica, exemplifica os trocadores existentes numa caldeira. Então, aqui ó, nós temos a caldeira toda, né? Aqui dentro, a gente pode verificar. E os seus principais trocadores de calor. A caldeira ocorre a reação de combustão lá dentro, temperatura muito alta. E o fluxo de calor, né, ele é do meio de maior temperatura para o meio de menor temperatura. Então, a caldeira ela tem que ter um bom isolamento para que ela tenha uma boa eficiência, para que ela perca pouco calor para o ambiente. Então, em torno da caldeira, quase sempre é um material refratário, que não possui boa condutibilidade térmica e retém o calor no interior do equipamento. Aqui, ó, a gente pode ver a entrada de combustível e a entrada de ar. O ar e o combustível vão sofrer a reação de combustão aqui e vão na fornalha, né, aquecer dentro da caldeira e proporcionar um aumento de temperatura da água que está dentro dos tubos. Aqui essas linhas representam os tubos. Aqui embaixo nós temos aqui, ó, o coletor inferior. Aqui dentro desse coletor inferior é apenas água. Não tem mudança de fase. Conforme, né, se sobe na direção ascendente na caldeira, começa a ocorrer a mudança de fase nas paredes d'água, até o tambor de vapor. Esse coletor inferior é onde vai estar, como eu posso dizer, as impurezas da água, os sais, a parte mais concentrada vai estar aqui. Então, a qualidade da água geralmente é medida aqui. Então, se ela tem muito ou pouco sal, né, sais minerais, sílica, o que seja, lá no processo de tratamento da água, eles começam a tomar ações em relação aos parâmetros aqui. Isso a gente entra em outro ponto. Então, conforme a fornalha aquece, que é a câmara de combustão onde ocorre a reação, a água
o fluido de trabalho, a água, no caso, ganha temperatura, energia térmica, e começa a se direcionar para o tambor separador, o tubulão, né? Aqui no tubulão, a água encontra-se em mudança de fase. Então, a pressão, a temperatura ali é a temperatura de saturação para aquela determinada pressão da caldeira. Então, o que é coletado aqui, ó, no tubulão, aqui no tambor de vapor, tem uma válvula que ela regula a passagem do vapor. Então, o que sai daqui do tubulão é vapor saturado. Esse vapor saturado, ele pode não ser interessante para alguns processos. E ele não é interessante para se utilizar numa turbina. Tá? A gente vai ver mais frente na turbina a vapor que o vapor saturado ele pode danificar a turbina. Isso a gente assiste na próxima aula. E dentro desse tambor, ele é geralmente um tambor cilíndrico e ele tem um nível de água, né? Um nível máximo e um nível mínimo, né? Então existe uma quantidade máxima de água que deve ficar no tubulão e uma quantidade mínima. Por que existem essas quantidades máxima e mínima? Se o tubulão estiver muito cheio, o nível de água estiver acima do limite máximo, essa válvula que fica aqui, ela pode coletar esse vapor saturado junto com gotículas de água, porque quando fica a mudança de fase, existe aquela borbulha, né? Então, bolhas de água podem entrar e no caminho da tubulação pode ir para o superaquecedor, o que reduz a eficiência do superaquecedor, né? E se a quantidade de água dentro do tubulão for mínima, o que vai acontecer? O calor é tão grande que ocorre o risco de uma fratura, né, do material e uma consequente explosão. Para entender melhor o controle de nível da caldeira, é interessante que vocês assistam esse vídeo. Eu botei o link aqui em cima, vocês assistam, tem um link aí. Ele explica direitinho como é que é feito o controle de nível. Existem mais de uma forma de você fazer o controle de nível. Tem um controle modular, que você insere águas aos poucos, e o controle que você joga uma quantidade razoável de água e baixa a temperatura do tubulão. A fornalha, né, nós já vimos aqui, onde vai ocorrer a ação de combustão. Na fornalha, geralmente, a gente tem a câmara de combustão. No caso do combustível sólido, teríamos o cinzeiro aqui embaixo, né? As paredes d'água são as superfícies evaporativas, onde a água começa a evaporar, indo em direção, né, a caminho do tubulão. Nós temos o superaquecedor. Então, vamos aqui, ó. O superaquecedor, ele sai aqui, ó, do tambor, vem então esse vapor saturado, ele vai para o superaquecedor. Caminhando aqui. Passa. Aí ele aumenta a energia térmica e a temperatura. Estão vendo aqui que está escrito convectivo? Então, a principal transferência de calor nesse superaquecedor forma de transferência de calor é a convecção. É possível visualizar aqui, ó, que os gases vêm por aqui e descem. Então, aqui, ó, tem uma superfície opaca. Então, não existe transferência de calor predominantemente por radiação nesses trocadores de calor. Eles são trocadores de calor onde o método de transferência de calor predominante é a convecção. Tá? Vamos apagar esse monte de coisa aqui, que senão vai acabar ficando embolando e dificulta nosso entendimento aqui dos trocadores de calor, né? Presentes dentro da caldeira. Então, após o tubulão, a gente tem aí, então, o superaquecedor. A gente já falou qual é a função dele, né? Garantir que se tenha vapor superaquecido no processo, né? Porque sai do tambor de vapor saturado. Ao sair desse superaquecedor, ele vai para outro trocador de calor, ainda um superaquecedor. Então ele ganha mais energia térmica tendo o vapor superaquecido com a temperatura maior ainda. Só para a gente representar aqui, ó, um diagrama, se fosse um diagrama TS, né? A gente tem temperatura e entropia específica. Aqui, ó, essa linha reta, ela é o quê? A mudança de fase dentro do tubulão.
Então, sai do tubulão, no máximo, com título 1, podendo sair com título 0,9, né, 90% vapor, o que for. De lá, no superaquecedor, ele começa a ganhar temperatura, tendo vapor superaquecido. Então, aqui, ó, nós temos a divisão dos dois superaquecedores. Então, na saída do superaquecedor, ele vai para no segundo superaquecedor, ele vai para um processo. Na maioria das vezes, em uma termoelétrica, esse processo vai ser uma turbina a vapor, que vai gerar trabalho, consequentemente potência elétrica para a demanda da planta. Então, quando volta da turbina, né, ele volta da turbina, ele perdeu pressão. Mas é possível passar ele na caldeira de novo, de forma que ele ganhe o quê? Temperatura. Então, ele reaquece. Né? Ao reaquecer, no caso aqui, ele encaminha o quê? Para uma outra turbina de baixa. Então, ele vai de novo. Perde energia. Então, aqui, né, a gente tem aqui 2 reaquecedores. Né? Aqui é possível verificar, ó, temos um outro superaquecedor aqui, que ele utiliza, né, a transferência de calor dele aqui, por ele estar mais próximo da fornalha, dá para perceber que essa transferência de calor predominante aqui é por radiação. Então, nesse superaquecedor, transferência de calor por radiação predomina na convecção, ao contrário desses outros 2 superaquecedores. Então, superaquecedor, vimos aqui o reaquecedor. E bem, os gases eles já forneceram energia suficiente, muita energia, né? Nessa superfície de troca de calor, no superaquecedor, no reaquecedor, aí em outro superaquecedor de novo. Então, a temperatura dos gases ela já caiu muito. Então, ela já não tem tanta capacidade de fornecer tanta energia. Entretanto, a água que vai ser alimentada aqui vai entrar na caldeira, ela possui a temperatura baixa. E se essa água entrar a uma temperatura baixa, o que vai acontecer lá dentro do tubulão? A energia vai reduzir. Então, pode ser que, dependendo da quantidade que entre no tubulão, pode ser que pare a mudança de fase. Então, para garantir também que não tem um choque térmico, não entre água muito fria, com diferença de temperatura muito abaixo do tubulão, parte da energia desses gases restantes ainda servem para aquecer o fluido no economizador. Então, a água que está vindo, tem uma bomba, né? Ela vai mandar para a caldeira. Então, ao invés de fazer isso aqui, ó, vir entrar aqui no tubulão fria, ela vai passar aqui, ó, pelo economizador, entendido? E vai depois lá para o tubulão. Então, ela vai entrar a uma temperatura maior. O que, na prática, o que o economizador proporciona? Ele vai proporcionar uma economia de combustível. Que da água fria até eu ter vapor superaquecido, eu precisava de uma quantidade de energia. Agora eu tenho uma água pré-aquecida. Então, a quantidade de energia necessária aqui vai ser muito menor. Aqui, ó, uma curva de aquecimento da água, por exemplo, ó, é assim, né? Então, aqui ó, seria a entrada da água e aqui seria a saída do superaquecedor. Com a utilização do economizador, a água entraria, por exemplo, a uma temperatura nessa faixa. Então, essa daqui ó, seria a economia de combustível, para aquecer essa quantidade de água. Entendido? Outro trocador de calor que tem na caldeira, mas no balanço energético, do calor útil fornecido ao fluido de trabalho, essa quantidade de calor não entra. Os gases ainda, após passar no economizador, podem possuir uma quantidade de energia, né, suficiente, às vezes, para pré-aquecer o ar que vai entrar na reação de combustão. E por que pré-aquecer o ar que vai entrar na reação de combustão? Bem, são vários motivos. De maneira bem sucinta, é bom entender que o ar, ao entrar a uma temperatura maior do que o ambiente, vai proporcionar uma facilidade na reação de combustão.
Então, na zona da câmara de combustão, eu aumento as chances de queimar de maneira mais apropriada o meu combustível. Entendido? Então, aqui estão então os trocadores de calor presentes numa caldeira e como eles contribuem, né, para a melhoria do funcionamento desse equipamento. Aqui para ilustrar a gente tem, né, o tambor coletor aqui, onde fica apenas o líquido, as paredes d'água e o tubulão. Nessa ilustração aqui é possível verificar, por exemplo, os gases vindo provenientes da câmara de combustão, eles passam por fora do tubo. Dentro do tubo, lembrando, isso é uma caldeira aquotubular. Dentro do tubo existe a água mudando de fase e ele recebe energia. Nesse tipo de caldeira aqui, a gente fala que os gases apresentam passe único, né? Eles passam, entram e saem, né? Passam perpendicular aos tubos, aqui horizontalmente, os tubos dispostos verticalmente. Já nesse outro tipo de caldeira aqui, à direita, os gases, eles entram e aqui ó, tem defletores, estão enxergando esses defletores? Eles dão a volta, fazendo o quê? Ficando mais tempo e proporcionando uma melhor troca térmica aos trocadores de calor. Então, o que acontece? Provavelmente, numa caldeira desse tipo aqui, ó, nós teremos trocadores de calor de tamanho maior em relação a esse outro tipo aqui. E os gases sairão a temperatura mais alta. Então, esse aumento de passes na caldeira, aqui então a gente tem, aqui é um passe único e aqui é duplo passe, os gases, lembrando os gases. Então, isso daqui vai proporcionar com que os gases saiam a uma temperatura menor e com que seja possível ter uma menor área de troca de calor. Lembrando que em um trocador de calor, a caldeira é um trocador de calor, né? O custo ele é diretamente proporcional à área. Esse custo está incluído custo de investimento, custo de manutenção, custo de operação. Então, quanto maior a área de troca de calor, maior esse custo. Então, não é interessante se ter trocador de calor com uma área tão grande, porque você vai ter um custo muito alto. Aqui na figura, a gente exemplifica aqui, ó, a caldeira com vários passos, os gases, né, passando pelos trocadores de calor com vários passos diferentes. Aqui a gente tem ó, passe único, os gases passam uma vez pelos trocadores de calor e saem, né, para o ambiente. Aqui ó, possuem os defletores, então aí os gases dão uma volta, passam por outro trocador de calor e já saem. E aqui a gente tem ó, 1, 2, 3, passe triplo dos gases antes de sair pela chaminé. Entendido? Bem, então vamos entender o caminho dos gases. Os gases em alta temperatura, com a energia fornecida da reação de combustão, ele vai perdendo energia ao longo do caminho e sequencialmente em cada trocador de calor. Quais trocadores de calor são esses? Como eles ficam dispostos ao longo da caldeira? Por exemplo, o nível de maior energia é recebido geralmente pelo tubulão e o superaquecedor, né? Nas superfícies evaporativas e o superaquecedor, eles são os trocadores de calor que necessitam da energia no seu maior nível de temperatura. Então aqui ó, em cinza a gente pode ver que os gases, a quantidade de energia que os gases perderam. E em branco aqui ó, é a quantidade de energia que o fluido de trabalho ganhou. Então, antes de entrar em contato com os gases, o fluido tinha esse pouquinho de energia. Agora ele ganhou isso daqui que os gases perderam. Então, ainda assim os gases possuem uma energia térmica suficiente para transferir energia. Então ele passa agora por um reaquecedor. Nesse reaquecedor ele perde mais um pouco de energia. Estão vendo em cinza aqui? E no reaquecedor, vindo da turbina, lembra que eu falei? Vindo da turbina houve um processo. O fluido de trabalho ele vai aumentar a sua energia térmica. Aqui, ó. Estão vendo aqui, ó, em branco, a parte em branco aumentou e a parte em cinza diminuiu. Então aí esse fluido volta para a turbina de baixo. E os gases continuam caminhando na caldeira.
Então, agora com baixa energia, ele vai para o economizador, onde parte da energia desses gases é fornecida ao fluido antes de entrar no tubulão. Então, vai para a água de alimentação. Então, a água de alimentação ganhou um ΔT de temperatura. E os gases perdeu esse ΔT de temperatura. Agora, com esse resquício de energia térmica, os gases podem, né, pré-aquecer o ar, aqui, ó, que vai passar aqui e vai parar lá para a reação de combustão, pré-aquecendo esse ar. E aqui no economizador, ó, água de alimentação está indo lá para a caldeira, para o tubulão lá. E a gente fecha o ciclo do fluido de trabalho aqui. Só lembrando, não necessariamente uma caldeira ela precisa de ter todos esses trocadores de calor. Pode ter caldeira que não tenha o economizador, que não tenha o pré-aquecedor de ar, uma caldeira sem reaquecedor, né? Uma caldeira sem superaquecedor que forneça apenas vapor saturado, né? Então, é interessante entender quais são todos os possíveis trocadores de calor que uma caldeira pode ter e como eles influenciam no desempenho desse equipamento. Bem, entendido o caminho dos gases e os trocadores de calor que eles passam, como ocorre o comportamento da temperatura dos gases e a temperatura do fluido de trabalho, vamos introduzir agora 3 parâmetros que fazem parte de um projeto ou de uma análise de desempenho de uma caldeira. Que parâmetros são esses? Então, é o pitch point, approach point e a temperatura de saída dos gases. O que é o pitch point? O pitch point ele é a diferença de temperatura, né, dos gases na entrada do evaporador menos a temperatura do fluido, do vapor, na entrada do evaporador. Então, essa diferença de temperatura é chamada de pitch point, é um parâmetro de projeto. Já vamos mostrar o que acontece quando a gente varia esse pitch point. E tem o approach point. O approach point ele é a diferença, né, entre a temperatura de saturação e a temperatura da água de alimentação. Então, a temperatura de saturação ela depende do nível de pressão da caldeira, entendido? Então, para cada nível de pressão existe uma temperatura de saturação. E a temperatura da água de alimentação é a temperatura com que ele vai entrar dentro do tubulão. Então, essa diferença é chamada de approach point, também é um parâmetro de projeto. Na prática, tenta-se objetivar são os menores valores possíveis de pitch point e de approach point. Um dado interessante, imagina que o pitch point seja 0, né? Tem um pitch point de 0, então essa diferença de temperatura é 0. Se essa diferença de temperatura é 0, você não tem transferência de calor. Agora, se essa diferença de temperatura é muito grande, quer dizer que essa transferência de calor é ineficiente. Você tem um ΔT muito grande para a troca de temperatura. Entendido? E o terceiro parâmetro que a gente falou é a temperatura de saída dos gases. Essa temperatura de saída dos gases é um parâmetro de projeto muito importante, porque dependendo do tipo de combustível que for utilizado, esse combustível ele pode ter enxofre, pode ter óxido de nitrogênio, pode ter elementos poluentes, né, nocivos ao meio ambiente. E se a temperatura for abaixo da temperatura de orvalho, do ponto de orvalho, esses elementos eles vão condensar na atmosfera e a umidade do ar vão ser distribuídos ao longo do entorno da planta na forma de chuva, né? Então, pode haver chuva ácida de H2SO4, de óxido de nitrogênio, e isso pode degradar o solo, né? Contaminar o solo. Então, a temperatura de saída dos gases é um parâmetro do projeto e deve estar acima da temperatura do ponto de orvalho. Então, existe um limite, tá? Vai depender do tipo de combustível. Vamos entender agora como é que funciona aqui esses parâmetros, o pitch point e o approach point. Aqui, ó, nós temos aqui, ó, valores sugeridos de pitch point, tá? Esses valores, eles estão em torno de entre 10 e 30 graus Celsius. O que acontece? Lembra que eu falei que o custo de um trocador de calor está relacionado com a área? Quanto maior a área, maior o custo desse trocador de calor. Então, uma caldeira
com todos os trocadores de calor que a gente viu, superaquecedor, reaquecedor, economizador, né? Essa caldeira vai ter um custo muito maior do que uma caldeira apenas com superaquecedor, tá? Então aqui, ó, por exemplo, a gente pode ver nesse gráfico aqui, ó, no eixo X, nós temos a temperatura de pitch point, que é aquele nosso ΔT aqui, ó. Diferença dos gases, tá? E da saturação. Então, quanto maior for esse pinch point, o que vai acontecer? Essa área do trocador de calor é menor. Então, para um pinch point grande, eu tenho a tendência de ter uma caldeira mais barata. Entretanto, ela é menos eficiente. Agora, quando a gente reduz o pinch point, para reduzir o pinch point, essa diferença de temperatura, que quem estudou termodinâmica sabe, essa diferença são as irreversibilidades externas, né? Aqui, ó, essas diferenças aqui são as chamadas irreversibilidades externas. O engenheiro, né, o objetivo principal do engenheiro é reduzir essas irreversibilidades. Então, ao diminuir o pinch point, eu necessito de uma área de troca térmica maior. Em consequência, eu vou ter um custo maior, tá? Já com relação ao pitch point, o que a gente pode ver de potência produzida na turbina a vapor é que quanto menor o pinch point, né, maior a produção de energia na turbina, que tem a ver com você produzir um vapor de melhor qualidade, né, na caldeira. Entendido? Então aqui também a gente tem geralmente alguns ΔTs utilizados. O economizador ele pode ser capaz de aumentar em 20 graus Celsius, em alguns casos até mais. Lembrando que esse aumento de temperatura, quanto maior o ΔT que um trocador de calor fornece, maior vai ser sua área, maior o seu custo. Então aqui os valores típicos de ΔT também, né? Eles podem ser maiores, vai depender do tipo de caldeira. Quais são as perdas que existem na caldeira? Como assim? Se a caldeira não tivesse perda nenhuma, toda a energia do combustível seria transferida para o fluido de trabalho. Entretanto, não é isso que acontece. Uma das principais perdas, que essa não tem como evitar, lembra que eu falei que os gases às vezes necessitam sair a uma temperatura mais alta do que do ponto de orvalho? Então, essa é uma das perdas. Não é utilizada toda a energia do gás. Então, na saída do gás, ele ainda possui uma energia que é perdida, não vai ser utilizada. Outros tipos de perdas são as perdas relacionadas à combustão. Combustão química incompleta, por exemplo. Uma relação esterquiométrica mal conduzida, né? Falta de ar ou combustível em excesso. Então, perdas por combustão química e perdas por combustão mecânica. Qual a diferença entre um e o outro? A perda por combustão mecânica ela acontece porque às vezes a caldeira não proporciona uma condição de turbulência muito boa. É o efeito de turbulência que vai permitir que ocorra uma melhor eficiência da reação de combustão. Entendido? Existem as perdas pro ambiente. Essas perdas vão ocorrer, né, devido ao fluxo de calor de maior para menor temperatura, e a perda por cinzas. A fuligem, as cinzas geradas da reação de combustão, elas podem incrustar na superfície dos trocadores de calor, reduzindo a eficiência da troca térmica. Algumas caldeiras elas têm até bico, injetores de vapor que fazem a limpeza dessa superfície. Bem, então, entendendo como ocorre, né, a transferência de calor dos gases para o fluido de trabalho e como ocorrem essas perdas, é possível estimar a eficiência da caldeira. Então, a eficiência da caldeira, ela nada mais é do que toda a energia que o combustível entregou, a vazão do combustível vezes o PCI do combustível, menos as perdas energéticas sofridas na caldeira. Outra forma de descrever essa eficiência, né, também está relacionada com a energia que o vapor ganhou sobre a energia que o combustível forneceu. Isso quer dizer o quê?
em porcentagem, quer dizer quantos por cento de energia o combustível for capaz de fornecer ao vapor. Aqui é possível exemplificar uma caldeira, né? Aqui nós temos uma caldeira de leito fluidizado, é possível ver aqui o leito imerso. Aqui existem uns queimadores, estão vendo os queimadores aqui, ó, os queimadores, o leito. Aqui um trocador de calor imerso no leito, né? Aqui a gente tem um superaquecedor no teto, estão vendo aqui, ó. Então, é provável que o principal modo de transferência de calor aqui seja por radiação. O tambor de vapor, né? Para visualizar aqui o tambor de vapor. Aqui nós temos o superaquecedor. E aqui, como exemplo, é interessante verificar as faixas de temperatura de cada trocador de calor. Tá vendo que a temperatura vai caindo, igual naquele gráfico que a gente viu dos gases, né, e do fluido de trabalho. Aqui tem a admissão de ar, um ventilador, né, ajudando a fazer a admissão de ar. Aí aqui é o pré-aquecimento, né, do ar, que vai para onde? Vai lá para reação aqui, para os queimadores. Esse ar aqui está indo direto para os queimadores, para uma zona secundária de queima. Aqui, ó, esse ar aqui, ó, ele está retornando, tá? Está entrando quente no leito aqui para auxiliar a manter essa temperatura. Parte desses gases, ó, vão para a chaminé e vão ser jogados no ambiente, tá bom? É importante lembrar que os gases eles têm que sofrer um tratamento, princípio eletrostático, um filtro manga, outros tipos de filtro, para que eles não vá com muita impureza, com uma quantidade tolerável de impurezas para o ambiente. Aqui, bem, o que a gente viu até agora foram os principais trocadores de calor, seus componentes, né? E a gente ilustrei muito uma caldeira aquotubular, que são caldeiras mais complexas, de maior porte. A caldeira flamo-tubular ela é mais simples, menos complexa, tem menos trocadores de calor, menos porte. Em locais, por exemplo, locais remotos, onde não tem muita energia elétrica e se necessita, às vezes, do vapor, uma caldeira flamo-tubular ela pode ser montada como uma caldeira móvel, às vezes em cima de um caminhão, de um equipamento, né, móvel, e ela é transportada para gerar vapor, às vezes num poço de petróleo remoto, né? Já a caldeira aquotubular ela é fixa, né? Uma caldeira industrial, não tem como, ela é para uma demanda específica. Dentro dos tipos de caldeiras industriais, existe um tipo de caldeira muito comum, né? Que é a caldeira de recuperação. O que é uma caldeira de recuperação? A caldeira de recuperação ela é um trocador de calor em contracorrente, onde os gases residuais de um processo são utilizados nessa caldeira. Como assim? O que acontece? Já ocorreu a queima, a produção, às vezes na indústria do petróleo, numa refinaria, na produção do aço, né? Já existem fornos, altos fornos muito grandes, que a exaustão deles, né? Eles produzem um gás quente, em altíssima temperatura, e é jogado no ambiente. Então, ao invés de jogar no ambiente, é acoplado um duto para captação desses gases quentes. Então, esses gases quentes, ele vai fazer o quê? Ele vai passar pelos trocadores de calor que a gente viu. Então, isso é uma caldeira de recuperação. Então, uma caldeira de recuperação, ela não tem, então, a fornalha, onde vai entrar o ar combustível. Algumas caldeiras de recuperação, elas podem possuir, igual no caso aqui, uma queima suplementar, que seria apenas um adicional energético na temperatura dos gases, não necessariamente. Geralmente, essas caldeiras de recuperação elas vão estar acopladas a uma turbina a gás. Uma turbina a gás é um assunto que a gente vai ver mais para frente, não agora. Então, os gases em altíssimo valor energético entram nesse tipo de caldeira e proporcionam a troca de calor. Aqui a gente pode ver, ó, que existem dois tubulão, tá vendo? Um tubulão, segundo tubulão.
Então, essa caldeira ela possui 2 níveis de pressão. A gente já vai falar sobre isso já. E essa simbologia aqui, ó, HRSG, você pode encontrar caldeira de recuperação com esse símbolo, que significa Heat Recovery Steam Generator. Então, vamos lá. Aqui, ó, a gente pode entender o que acontece com diferentes níveis de pressão. Então, aqui era o nosso diagrama simples que a gente já tinha visto aqui, ó, tá vendo? O vapor aquece, tem um vapor superaquecido e os gases, tá vendo? Vão reduzindo a temperatura. Quando a gente tem a situação, né, de ter uma caldeira com vários níveis de pressão, o que acontece? A água de alimentação entra no primeiro tubulão, tá? Esse tubulão tem água e vapor. A água que fica na parte inferior do tubulão é coletada por uma bomba. Então, eu tenho aqui, ó, um tubulão, e ele tem água e vapor. Então, aqui, ó, tem uma bomba aqui, tá bom? Essa bomba, ela vai encaminhar para um segundo tubulão, que está a outro nível de pressão, nível de pressão maior. Então, eu tenho a água e o vapor. Nesse exemplo aqui, são 3 níveis de pressão. Então, aqui, ó, a gente vai ter, então, uma outra coleta aqui, uma outra bomba, estão vendo? Um terceiro nível de pressão. Mas e aí, qual seria o ganho disso? Bem, vamos comparar um processo com o outro. Se não tivesse um nível de pressão, para chegar aqui, ó, o que teria? Ó? Nós teríamos isso aqui, ó. Então, isso aqui fez o quê? Reduziu as irreversibilidades. Lembra que eu falei disso? Então, o aumento do nível de pressão vai reduzir as irreversibilidades. Então, lembra também que eu falei que quanto maior o nível de pressão, menor a área dos trocadores de calor de superfícies evaporativas, então você vai reduzir a área desses trocadores de calor. Entretanto, não quer dizer que você vai reduzir o custo da caldeira, porque você ter tambores de níveis de pressão diferentes, você vai precisar de materiais que resistam a pressões maiores. Isso também aumenta o custo do equipamento. Entendido? Aqui a gente tem o que a gente já tinha mencionado antes, né? As caldeiras subcríticas, caldeiras supercríticas. Tá? A mudança de fase ela é instantânea, não existe superfície evaporativa. Aqui, para exemplificar, ó, uma caldeira de recuperação. Os gases entram, passam por todas as superfícies de troca de calor. Aqui a gente vê o tubulão e saem pela chaminé. Nessa caldeira aqui, a gente pode ver que existem 2 níveis de pressão. Tá bom? Os gases vêm, entram, passam pelos trocadores de calor, tá? E saem pela chaminé. E aqui nós temos a caldeira com 3 níveis de pressão. 3 tubulão. Aqui, ó, só para mostrar a disposição da caldeira, ela pode estar disposta de maneira horizontal ou vertical, né? Os gases provenientes de um processo, né, de um outro equipamento com alto valor energético, passam no superaquecedor, evaporador e economizador e saem pela chaminé. O fluido de trabalho vai ganhando temperatura conforme passa por esses trocadores de calor. Entendido? Aqui a gente tem o tubulão, ó. E o vapor superaquecido aqui no superaquecedor. Aqui a disposição da caldeira de forma vertical. Os gases passam e saem para o ambiente. Aqui nós temos a água de alimentação, aumenta a sua temperatura no economizador, vai para o tubulão. Aqui no tubulão, ele pode o quê? Vai para o superaquecedor. Então, para manter a temperatura do tubulão, aqui tem a superfície evaporadora. A gente tem o tambor inferior aqui, ó, chamado tambor de lama também. Bem, então só para fixar, vamos então aqui, temperatura e a posição, a disposição, né, dos trocadores de calor. Então aqui, ó, a gente tem nesse X0 aqui, a gente tem o quê? A entrada dos gases. Então, os gases vai perdendo energia, perdendo temperatura e transferindo energia para o fluido. Então, superaquecedor, a gente vai ter aqui
a fornalha, o queimador, outro superaquecedor, superfícies evaporativas, economizador, né? Um evaporador intermediário, economizador, pode ter o aquecedor de ar. Então, essa diferença aqui, ó, quanto menor essa diferença, melhor. Lembra do pitch point, approach point? Também, só que, entretanto, isso está relacionado com o custo. E quanto maior essa diferença, essa área entre as duas temperaturas, são maior as irreversibilidades externas. Então, aqui, ó, lá nas nossas próximas aulas, já estou adiantando já. A gente vai ver o que é cogeração, o que é ciclo combinado, como funciona a termoelétrica. Nossa primeira aula inaugural de hoje é só sobre o caldeiro, o aparelho térmico equipamento. Então aqui, só para exemplificar, onde a caldeira, ó, tá vendo? É possível ver aqui, ó, essa daqui é a caldeira, nosso objeto de estudo, que foi o nosso objeto de estudo hoje. E esses aqui são os trocadores de calor. Então aqui, uma turbina a gás, né, parecida, por exemplo, com aquela de avião, os gases saem em alta temperatura, passa por essa caldeira, estão vendo? E sai pela chaminé, fornecendo energia térmica a esses trocadores de calor. Esses trocadores de calor vão permitir com que a água tenha um nível energético alto, um vapor superaquecido, por exemplo, e vão passar onde? Na turbina a vapor, onde vai gerar trabalho e vai, consequentemente, gerar energia elétrica. Aqui, ó, trabalho. Aí o gerador ele fica acoplado ao eixo da turbina, né? Ele tem torque e rotação e fornece energia elétrica. Então, na nossa próxima aula, a gente vai ver este equipamento aqui, ó, a turbina a vapor. Se você já assistiu a aula e quer adiantar, o link aqui em cima já indica para você ir direto para a aula de turbina a vapor. Tudo bem? Então, aqui a gente vai ver agora, para finalizar, algumas ilustrações de alguns tipos de caldeira, alguns elementos que tem. A gente visualiza aqui os tubos, alguns trocadores de calor. Nesses tubos aqui, para aumentar a eficiência da troca térmica, é possível ver que eles são aletados. Estão vendo as aletas aqui? Ó? Isso proporciona uma maior área de contato, aumentando a eficiência do trocador de calor. Essa caldeira aqui, ó, é uma caldeira flamo-tubular, do tipo casco e tubo. O casco é tudo isso grande aqui, ó, esse cilindro em volta. Dentro desse cilindro tem água e esses tubos. Essa água não entra dentro desses tubos pequenos. Dentro desses tubos pequenos passam os gases em alta temperatura. Lembra? Flamo tubular. O fogo, os gases passam dentro do tubo. E reparem que em relação às caldeiras que a gente estava vendo, aqua tubular de grande porte, a retirada desses tubos para limpeza é de fácil manutenção. Então, em relação, é claro, às aquatubulares. Então, feita a retirada, é feita a limpeza. Porque dependendo do tipo de combustível que é utilizado, as cinzas podem promover incrustação aqui dentro, o que atrapalha a troca térmica. E a gente tem alguns exemplos de alguns projetos, de algumas caldeiras. Estão vendo as fotos? A gente pode ver as fotos aqui para ter uma noção do tamanho da caldeira. Essa caldeira aqui, ó, dá para a gente ver que ela trabalha com 2 níveis de pressão diferentes, tá vendo? 2 tubulão aqui. É uma caldeira de recuperação, tá vendo? A chaminé, ó. Esse outro projeto aqui, ó, a gente consegue ver também o tamanho da caldeira, ó. Então, a caldeira de recuperação é uma caldeira muito grande, ó, 2 níveis de pressão também, tá? A entrada dos gases, trocadores de calor. Aqui. A gente tem aqui, ó, seja economizador, superfícies evaporativas, superaquecedor. Aqui, ó, o projeto também de outra caldeira de recuperação. Essa aqui é na Malásia. Ela produz 770 megawatts de vapor. A gente vai ver que, por exemplo, 1 megawatt de vapor não é 1 megawatt de trabalho. São coisas diferentes. A gente vai ver nas próximas aulas. Então, ela produz, essa caldeira, ela tem capacidade de produção de 370 megawatts de vapor. Aqui, ó, um exemplo. Essa caldeira, lembra que eu falei que a caldeira de recuperação ela pode ter queima suplementar, então ela tem uma queima suplementar, ela possui reaquecedores, tá? E na saída da caldeira, o vapor ele vai provavelmente ser encaminhado para uma turbina a vapor. Aqui, ó, a gente vê o que? O flange de conexão entre uma caldeira e uma turbina a vapor. Aqui, ó, outro tipo de caldeira de recuperação, lembra desse símbolo aqui, ó, dessas siglas. Então aqui, ó, os parâmetros de entrada, o vapor de alta, né, 73 bar, 520 graus Celsius.
Aqui, ó, 205, temperatura do gás, ó, gás saindo a 118 graus, lembra daquelas perdas na saída dos gases? Chaminé, ó, tem noção da altura da chaminé. Aqui são os tubulões, ó, tubulões. Então aqui são 3 tubulões, então essa caldeira trabalha com 3 níveis de pressão. Então, vamos lá, entendido a parte termodinâmica, os equipamentos, os tipos de trocadores de calor, é interessante a gente saber, ter uma noção dos tipos de materiais utilizados em uma caldeira a vapor. O que acontece dentro da caldeira a vapor? As temperaturas são muito altas. Então, o material ele precisa ter uma resistência a quente. Como assim uma resistência a quente? Isso você já estuda em ciências materiais, em tecnologia de materiais, em materiais de construção mecânica, dependendo do curso que você estiver fazendo, né? No curso de mecânica, esse é um entendimento muito comum. O aumento da temperatura, por exemplo, de um ácido carbono, com o aumento da temperatura, a sua tensão de escoamento ela reduz. Então, elementos de liga são adicionados para manter essa dureza quente, de maneira que o material não perca sua resistência mecânica em altas temperaturas, né? Que é o que acontece na caldeira. Então, aqui, ó, algum exemplo de elementos que são adicionados no ácido carbono com relação ao esforço de fluência. A fluência é o quê? O ensaio de fluência ele faz o quê? Ele mede a resistência do material submetido por um longo período de tempo em altas temperaturas. Mas é isso que acontece na caldeira. Você tem alta pressão, então o fluido escorre em alta pressão, em alta temperatura e por muito tempo. Você tem noção, conforme a norma NR13, uma caldeira ela pode operar 18 meses seguidos sem parar, nenhum dia. Então ela pode ter uma operação contínua de 18 meses. Aí, deu 18 meses, é obrigatório que se ocorra uma inspeção. Então, a adição de elementos como cromo e molibdênio aumentam, né, a resistência à fluência. Só que, por exemplo, a adição do molibdênio é um elemento caro. Então, você tem uma caldeira, ela com todos os trocadores de calor, um aço com molibdênio, vai ser uma caldeira cara. Então, depende do nível de esforço, nível de pressão que ela está. A adição de cromo a partir de uma certa porcentagem também não é vantajoso, né? Então, dependendo do tipo de trocador de calor, ele pode adicionar alguns elementos de liga ou não. No caso, por exemplo, o economizador é onde estão as menores temperaturas do gás. Então, ele não precisa de elementos de ligas nobres, que são mais caros. Então, por exemplo, um aço carbono de alta resistência é suficiente para o economizador e para o aquecedor de ar. Agora, o superaquecedor não. As temperaturas do superaquecedor são muito altas. Então, um elemento de liga nobre é mais aconselhado. Aqui, para você ter uma noção, foi retirado do livro do Teles, né, 1979, o custo relativo dos materiais. Foi utilizado o aço carbono como custo relativo 1, e os outros materiais que podem ser utilizados, né, em caldeiras, o custo deles em relação ao aço carbono. Então aqui, você usar as ligas de níquel, Icolói e Astelói, eles são praticamente 70 vezes mais caros que o aço carbono. Tá? Alguns materiais apenas com adição de cromo ou molibdênio podem ser 1,5 vezes mais caro. Então aqui eu trouxe apenas um resumo para facilitar o entendimento de os trocadores de calor e quais os elementos de liga utilizados materiais, né, utilizados por eles. Na caldeira, por exemplo, nas paredes d'água, na fornalha, né, nos economizadores de carcaça, são superfícies que os economizadores, por exemplo, estão em baixas temperaturas. As paredes d'água, o material ele tem muita água, então ajuda, né, a manter a temperatura. Então, geralmente são utilizados aqui, tubos sem costura. Por que tubo sem costura? O tubo com costura, a soldagem, caso tenha uma trinca e o nível de pressão ser alto, essa trinca ela pode se propagar de maneira muito rápida. Então é aconselhável, em pontos da caldeira onde se tem alta temperatura com nível de pressão elevado, que não se use tubo com costura, né? Ou soldados com resistência elétrica, que é um tipo de solda, né, de fácil inspeção, né, após o preparo do material. Geralmente são usados aço carbono e molibdênio. Os superaquecedores já utilizam a adição de vanádio,
que para altas temperaturas são importantes. Tambores, né, ligas mais resistentes. Aqui, alguns elementos de liga e como eles atuam na adição do ácido carbono. De maneira geral, a maioria ele auxilia na formação de carbonetos. Esses carbonetos eles proporcionam a formação de uma segunda fase, aumentando a resistência mecânica do material. Aqui é só para a gente ter uma noção, para a gente finalizar, vasos de pressão, né? Então, a caldeira é um vaso de pressão, a tubulação que escoa o vapor, tudo é um vaso de pressão. Então, o vaso de pressão ele é qualquer equipamento ou tubulação, né, que transporte um fluido a uma temperatura maior do que o ambiente. Para vocês terem a noção, conforme a norma NR13, existem algumas siglas que são importantes. No caso, a PMTA e a PMO. O que é PMTA? A PMTA é a pressão máxima de trabalho admissível. É realizado um teste hidrostático. Esse teste hidrostático, ele é um corpo, por exemplo, a caldeira, né, um corpo cilíndrico, ele é cheio de água, elevada a pressão dele várias vezes acima de um valor nominal e é mantida durante um tempo. E após retirada dessa pressão, é avaliado o comportamento, se tem trinca, se não tem, é feita inspeção, né? Inspeção visual, inspeção por equipamentos, né? Partículas magnéticas, ultrassom, várias formas. E é determinado qual é a pressão máxima de trabalho admissível, a PMTA. Só que o equipamento ele não funciona, não opera na PMTA. Ele tem que operar abaixo da PMTA, através de um fator de segurança. Ele opera na PMO, que é a pressão máxima operacional. Então, todo vaso de pressão ele precisa ter essas informações. Então, quando é feita uma inspeção, caso um dia você for fazer uma inspeção, você tem um prontuário da caldeira. Nesse prontuário, é necessário que tenha essas informações. Quando foi feita a última inspeção, se foi feito algum reparo, qual reparo foi feito, qual é a PMTA desse vaso de pressão, qual é a PMO desse vaso de pressão. Ele está operando na PMO, ele está operando acima da PMO. Então, o engenheiro, quando ele faz a inspeção desse vaso de pressão, ele registra no CREA, né? Ele tem uma RT, né, de responsabilidade técnica e está lá registrado tudinho, o que foi feito, o que não foi feito, para saber quais são as condições de operação daquele vaso de pressão, se ele não vai continuar operando. Aqui, ó, o pessoal de resistência dos materiais costuma fazer muito esse exercíciozinho aqui. A definição de vaso de pressão de paredes finas é quando o quê? Quando o raio sobre a espessura é maior ou igual a 10. Né? Então, o cálculo, aqui é possível determinar a parede, a espessura da parede, qual deve ser o ponto de operação. R aqui a gente tem o quê? É o raio do vaso de pressão. T é a espessura da parede. Então, pode ser um valor dado, porque geralmente as tubulações têm espessura de tamanhos comerciais, então um valor fixo. Ou você pode estimar se aquela espessura está de acordo, né? Porque ao longo do tempo, esse vaso de pressão ele pode perder espessura por desgaste. Esse P é a pressão que o fluido está escoando lá dentro. E sigma aqui é o quê? É a tensão de escoamento que a tensão que o material vai sofrer. Então, por exemplo, a gente pega como exemplo aqui, ó, a gente tem, vamos botar uma caldeira que atua uma pressão, por exemplo, de 8 megapascal, né? E um diâmetro de meia polegada, né? E a espessura da parede, vamos botar 1/8, né? Estou chutando os valores de polegada. Então, com esses parâmetros aqui, a gente consegue encontrar qual é a tensão, né, que vai estar sofrendo, a tensão circunferencial, lembrando que a tensão circunferencial é maior, nesse caso, do que a tensão longitudinal. Essa tensão circunferencial, eu vou ter um valor. Esse valor ele tem que estar abaixo da PMO. Entendido? Se esse valor estiver acima da PMO, vai ter um risco.
e reza para estar abaixo da PMTA. Entendido? Então, outra coisa é o seguinte, você pega lá dentro da inspeção que foi feita, você tem o valor da PMO e você vai conseguir determinar qual é a espessura mínima daquele vaso de pressão. Aí, ao se realizar a inspeção por ultrassom, pelo menos, você vai ter o valor da espessura. Perdeu ou não perdeu o material? Essa espessura pode continuar operando? Então, essa é só para vocês terem uma noção do que a NR13 cobra e o que é os termos que ela utiliza lá. Entendido? Então, aqui fica a recomendação de leitura de vocês, né? O livro Geração Termoelétrica, do Lora, um livro muito bom, recomendo vocês utilizarem esse livro. Os livros de termodinâmica, né? Geralmente utilizados no começo do curso, eles ajudam muito na base dos conhecimentos, lá do superaquecedor, reaquecedor, tipo de trocador de calor, o que acontece, né? Você interpretar no diagrama TS. Então, os livros de termodinâmica auxiliam muito. E eu recomendo também a leitura desse livro aqui, ó, de plantas térmicas industriais. Os primeiros capítulos falam sobre caldeiras, tá? E esse outro livro aqui, ele é somente sobre caldeiras e condensadores. Então, fique à vontade. Para escolher, podem ler material de internet, não tem problema nenhum. E aqui, ó, é apenas uma leitura que eu recomendo, Histories of Thermodynamics. Nesse tempo aí, se a gente está ficando em casa, tudo tal, eu recomendo a leitura, né, desse livro aí para você se entreter. Então, muito bem, pessoal. Então, aguardo vocês na próxima aula. A gente vai falar sobre turbinas a vapor. Espero que vocês tenham gostado aí da aula de caldeiras e geradores de vapor.